Durante séculos, a humanidade acreditou que a ciência e a espiritualidade eram opostas, que fé era uma coisa e conhecimento era outra. Mas a verdade é que a ciência moderna está apenas confirmando, com atraso de 2 milênios, aquilo que Jesus já ensinava. A engenharia dos milagres sempre esteve nas escrituras, sempre esteve nas palavras, sempre esteve nos gestos, sempre esteve nos ensinamentos. Jesus não fazia milagres por magia. Ele fazia por compreensão, por alinhamento, por consciência, por vibração. Ele entendia como a mente influencia o corpo, como a fé altera a biologia, como a intenção reorganiza a realidade, como a presença muda o ambiente. Hoje a física quântica chama isso de colapso da função de onda. A medicina chama de epigenética. A psicologia chama de neuroplasticidade. A engenharia chama de coerência, mas Jesus chamava de fé. A ciência está chegando agora onde Jesus já estava há 2000 anos. E quanto mais ela avança, mais ela confirma. Os milagres não são violações das leis naturais. São expressões das leis mais profundas do universo. Leis que Jesus compreendia perfeitamente. A tua fé te curou. Essa frase é repetida tantas vezes que muita gente esqueceu o que ela realmente significa. Jesus não disse, eu te curei. Ele disse, a tua fé te curou. Ele estava revelando um princípio, uma tecnologia espiritual, uma engenharia interna. Hoje a medicina moderna chama isso de epigenética, menos o estudo de como crenças, emoções e ambiente ativam ou desativam genes. A fé não é apenas um sentimento, é um estado biológico, é uma vibração, é uma coerência interna que reorganiza o corpo. Quando você acredita profundamente, seu cérebro libera substâncias que aceleram a cura. Seu sistema imunológico se fortalece. Seu corpo entra em modo de reparação. Sua biologia responde. A fé não é superstição, é ciência aplicada antes da ciência existir. Jesus estava dizendo, quando você muda por dentro, o corpo muda por fora. Quando você acredita, você ativa códigos que estavam adormecidos. Quando você entra em coerência, o milagre acontece. A fé é uma tecnologia espiritual, que a ciência só agora começou a decodificar. Durante muito tempo acreditamos que genes eram destino, que nossa biologia era fixa, que nossa saúde era uma sentença. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. A epigenética provou que seus genes não determinam sua vida. Eles respondem à sua vida. Eles respondem ao que você pensa, ao que você sente, ao que você acredita, ao que você vibra. Crenças limitantes ativam genes de estresse. Crenças elevadas ativam genes de cura. Traumas reprimidos alteram a química do corpo. Esperança reorganiza o sistema nervoso. Jesus dizia, se creres, tudo é possível. A ciência diz, crenças alteram a expressão genética. É a mesma verdade com nomes diferentes. Quando você muda sua crença, você muda sua biologia. Quando você muda sua biologia, você muda sua vida. Você não é refém do seu DNA. Você é o programador dele. O milagre não é algo sobrenatural. É algo natural que você ainda não compreendia. O corpo responde à fé. O corpo responde à coerência. O corpo responde à intenção. Quando você entra em estado de paz profunda, seu sistema nervoso muda. Quando você entra em estado de amor, seu campo eletromagnético se expande. Quando você entra em estado de gratidão, seu corpo libera substâncias de cura. Jesus não curava pessoas apenas com toque. Ele curava com presença. Com vi vibraquo concorrência. Ele dizia, seja feito conforme a tua fé. Ele estava dizendo, seu corpo sabe o que fazer quando sua vibração está alinhada. O milagre é biológico, é espiritual, é vibracional, é científico. E quando você entende isso, você percebe que não precisa esperar um milagre. Você pode se tornar um milagre. Se essa primeira parte já despertou algo dentro de você, então comenta agora, eu vejo. Porque na próxima parte, vamos entrar no ponto mais profundo. O reino de Deus dentro de você e o poder do observador que cria a realidade. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele não estava falando de um lugar distante, nem de um futuro após a morte. Ele estava apontando para dentro, para o centro da consciência, para o espaço interior onde tudo começa. O reino não é geográfico, é vibracional, é um estado de ser, é uma frequência. Jesus estava dizendo, pare de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Pare de esperar que o mundo mude antes de você mudar. Pare de buscar respostas externas para conflitos internos. O reino é o lugar onde sua mente se alinha, onde sua vibração se eleva, onde sua consciência desperta, onde sua fé se torna força criadora. A ciência moderna chama isso de coerência interna. A psicologia chama de estado de presença.
A física a chama de campo unificado. Jesus chamava de reino. E ele dizia que esse reino não está longe, não está escondido, não está inacessível. Ele está dentro de você, sempre é. E quando você acessa esse reino interior, você muda sua vibração. E quando você muda sua vibração, você muda sua realidade. A física quântica descobriu algo que mudou tudo. O observador influencia o observado. Isso significa que a realidade não está totalmente definida até que alguém a observe. A consciência participa da criação. No experimento da dupla fenda, elétrons se comportam como ondas quando ninguém está olhando, mas se tornam partículas quando alguém observa. A observação colapsa a realidade. Jesus dizia isso de outra forma. Seja feito conforme a tua fé. Tudo é possível ao que crê. A tua fé te curou. Ele estava dizendo, o que você acredita. Seito, o que você observa com fé. Se manifesta. O que você espera. Aparece. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Jesus chamava de fé. A ciência está apenas confirmando que a consciência não é passiva. Ela é ativa. Ela molda. Ela influencia. Ela cria. Você não é um espectador da realidade. Você é um participante, um coautor, um observador que molda o mundo ao observar. Se a consciência influencia a realidade, então mudar a mente muda o mundo. Não o mundo inteiro de uma vez, mas o seu mundo, seu campo, sua experiência, Quando você muda a sua percepção, você muda a sua frequência. Quando você muda a sua frequência, você muda o que atrai. Quando você muda o que atrai, você muda a sua vida. A física quântica diz que o campo responde ao estado do observador. Jesus dizia que o mundo externo responde ao mundo interno. O que está dentro se manifesta fora. A boca fala do que o coração está cheio, o reino está dentro. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. A espiritualidade chama de despertar. Jesus chamava de metanoia, menos mudança de mente. Quando você muda sua mente, você muda sua vibração. E quando você muda a sua vibração, a realidade ao seu redor começa a se reorganizar. O que você observa se expande. O que você foca, cresce. O que você alimenta, com atenção, se fortalece. Você cria o que observa. Se você observa medo, voca, cria medo. Se você observa escassez, você cria escassez. Se você observa dor, voca, cria dor. Mas se você observa fé, você cria possibilidades. Se você observa amor, você cria cura. Se você observa luz, você cria caminhos. A atenção é a ferramenta criativa mais poderosa que existe. Ela direciona sua vibração. Ela molda seu campo. Ela colapsa realidades. Jesus dizia, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele estava dizendo, o que você observa determina o que você se torna. O foco define a vibração. A vibração define a realidade. Você não cria com força. Você cria com foco, com intenção, com vibração. Você cria o que observa. Se tudo isso está fazendo sentido para você, se você percebeu que o reino está dentro, que o observador cria, que sua mente molda o mundo, então comenta agora, eu escolho observar com fé. Porque na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Como quebrar os loops inconscientes que sabotam sua vida. E como Jesus já ensinava isso há 2000 anos. Parte 3. Quebrando o loop. O pecado como padrão inconsciente. Quando Jesus dizia vai e não peques mais, ele não falava de moralismo, regras ou comportamento superficial. Ele falava de ciclos de padrões de loops internos que se repetem. Comportamentos automáticos que destroem vidas. O pecado, na visão de Jesus, não era apenas um ato, era um estado de inconsciência. Era repetir o mesmo padrão, mesmo sabendo que ele te machuca. Voltar para o mesmo lugar que te aprisiona era reviver a mesma dor, mesmo sabendo que ela te destrói. Jesus não dizia, pare de errar. Ele dizia, pare de repetir, pare de voltar ao mesmo ciclo. Pare de viver no automático. O pecado não é só o que você faz. É o que você repete sem perceber. É o que você não questiona, não cura, não transforma. Quando Jesus dizia, não peques mais, ele dizia, quebre o loop. Saia do padrão, desperte, escolha diferente. Crie uma nova vibração. Hoje a neurociência confirma isso. A maior parte da sua vida é controlada por padrões inconscientes. A libertação começa ao se tornar consciente. O pecado como repetição. Inconsciente. A neurociência descobriu que 95% do que você faz não é escolha consciente. É repetição, hábito, memória emocional, programação. Você acha que decide, mas está repetindo. Você acha que escolhe, mas está reagindo. Acha que vive, mas está revivendo. O pecado é esse loop inconsciente que te mantém preso ao passado. Repetir o que te machuca, voltar para o que te destrói. Relacionar-se com o mesmo tipo de pessoa. Cair no mesmo conflito.
sentir a mesma dor. Não porque você quer, mas porque seu cérebro está programado para isso. O cérebro ama padrões. Ele economiza energia repetindo o que já conhece, mesmo que isso te faça sofrer. Por isso Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é informação, é consciência, é perceber o loop, enxergar o padrão, é despertar do automático. O pecado não é apenas moral, é neurológico, emocional, vibracional. Quando você entende isso, percebe que a libertação não é castigo, é reprogramação, neuroplasticidade. Você pode se recriar. É uma das descobertas mais revolucionárias da ciência moderna. Ela diz que o cérebro não é fixo, rígido nem definitivo. Ele muda, se adapta, se reconstrói, se recria, com intenção, com repetição, com consciência. Você não está preso ao seu passado, não está preso aos seus traumas, hábitos nem padrões. Você pode criar um novo você. Quando você pensa diferente, cria novas conexões. Quando sente diferente, ativa novos caminhos. Quando age diferente, fortalece novas redes neurais. Jesus chamava isso de nascer de novo. A ciência chama de neuroplasticidade. É a mesma verdade com nomes diferentes. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide se tornar. E cada decisão consciente é um tijolo na construção de um novo cérebro, de uma nova vibração, de uma nova vida. Libertação é reprogramação, não é mágica. Jesus libertava pessoas não apenas espiritualmente, mas neurologicamente. Ele quebrava padrões, ele interrompia loops, ele ativava novas possibilidades. Quando ele dizia: a tua fé te curou, ele estava dizendo: sua vibração reprogramou seu corpo, sua crença reprogramou sua mente, sua consciência reprogramou sua realidade. Fé não é pensamento positivo, é coerência, é alinhamento, é vibração elevada. Quando você combina fé com neuroplasticidade, você cria transformação real. Fé muda a vibração, neuroplasticidade muda o cérebro muda o comportamento muda a vida. Libertação é isso. Sair do automático, escolher diferente, vibrar diferente, criar diferente. Você não está preso, você está programado. E tudo que é programado pode ser reprogramado. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se percebeu que não está condenado ao seu passado, que você pode quebrar o ciclo, que pode reprogramar sua mente, então comenta agora: eu quebro o loop, porque na próxima parte vamos entrar na frequência mais poderosa do universo. O amor. Não como emoção, mas como vibração que cura, conecta e transforma. Quando Jesus disse: amarás o próximo como a ti mesmo, ele não estava falando de um sentimento romântico, nem de uma emoção passageira, nem de um comportamento social. Ele estava falando de vibração. O amor, na visão de Jesus, não é apenas algo que você sente, é algo que você emite. É um estado energético. É uma frequência. O amor é a vibração mais alta do universo. É a frequência que organiza, que cura, que expande, que conecta. Quando você ama, seu corpo muda. Sua respiração muda, seu campo energético muda, seu cérebro libera substâncias que elevam sua vibração. O amor não é apenas emoção, é tecnologia espiritual, é engenharia vibracional. Jesus sabia disso, por isso ele dizia: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se boas amardes. Ele estava dizendo: quem vibra amor vibra Deus, quem vibra amor vibra cura, quem vibra amor vibra criação. A ciência demorou 2000 anos para entender isso, mas agora ela confirma. O amor é uma frequência medível. E essa frequência transforma tudo o que toca. O coração não é apenas uma bomba de sangue. Ele é o maior gerador de campo eletromagnético do corpo humano. Esse campo é tão forte que pode ser medido a vários metros de distância. E ele muda de acordo com suas emoções. Quando você sente medo, o campo fica caótico. Quando você sente raiva, ele se fragmenta. Quando você sente culpa, ele se contrai. Mas quando você sente amor, o campo entra em coerência. Coerência cardíaca é quando o coração, o cérebro e o corpo entram em harmonia. É quando sua vibração se organiza. É quando sua energia se alinha. A ciência mostra que nesse estado, o sistema imunológico se fortalece. O corpo entra em modo de cura. A mente fica mais clara. A intuição aumenta. O estresse desaparece. O campo energético se expande. Jesus vivia em coerência. Por isso ele curava, por isso ele acalmava tempestades, por isso ele transformava ambientes. O amor não é apenas bonito, é poderoso, é científico, é mensurável. E quando você vibra amor, você literalmente muda sua biologia. O amor é a frequência do Criador, é a vibração original, é o som que deu origem ao universo. Quando você vibra amor, você se alinha com essa frequência primordial. Você entra na mesma sintonia da fonte. Você se conecta ao campo divino. Jesus dizia:
Deus é amor. Ele não estava descrevendo um sentimento, ele estava descrevendo uma frequência. Quando você vibra amor, você não está apenas sentindo algo. Você está se conectando a algo. Você está entrando no campo onde milagres acontecem, onde cura acontece, onde transformação acontece. O amor é a ponte entre você e o Criador. É o código que abre portas espirituais. É a senha que desbloqueia estados elevados de consciência. Quando você vibra amor, você não está sozinho. Você está conectado, você está alinhado, você está sustentado. E é por isso que Jesus dizia: permanecei no meu amor. Porque permanecer no amor é permanecer na frequência que cria. O amor não transforma apenas sua alma, ele transforma seu corpo. Quando você vibra amor, sua pressão arterial diminui, sua imunidade aumenta, sua respiração se estabiliza, seu cérebro libera serotonina e dopamina, seu corpo entra em modo de cura, suas células se regeneram mais rápido, seu DNA se reorganiza. O amor reorganiza sua biologia. Ele reduz inflamações, ele equilibra hormônios, ele melhora o sono, ele aumenta a longevidade, ele fortalece o sistema nervoso. O amor é literalmente um remédio que Jesus ensinou antes da medicina existir. Quando ele dizia: amai-vos uns aos outros, ele estava ensinando uma tecnologia de cura, uma engenharia vibracional, uma medicina espiritual. O amor é a frequência que cura, que expande. Q equilibra. Q transforma. E quando você vibra amor, você se torna um campo de cura ambulante. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu sua vibração mudar, se você percebeu que o amor é mais do que emoção, é frequência, é cura, é conexão, então comenta agora: eu vibro amor, porque na próxima parte vamos para o ápice desta série, o biohacking de Jesus, e como alinhar sua frequência para comandar a realidade ao seu redor. Uma das cenas mais impressionantes da vida de Jesus não foi um milagre, foi um sono. Enquanto o barco balançava, enquanto o vento rugia, enquanto os discípulos gritavam, Jesus dormia no meio da tempestade. Isso não é apenas uma história, é um código, é uma engenharia espiritual, é o maior biohacking da história. Jesus não estava ignorando o caos. Ele estava acima dele. Ele não estava negando a tempestade. Ele estava vibrando em uma frequência que a tempestade não podia alcançar. A paz dele não vinha de fora, vinha de dentro. Vinha do alinhamento, vinha da coerência, vinha da certeza absoluta de que a realidade externa não tem poder sobre quem está alinhado internamente. Jesus dormia porque ele sabia: a vibração interna domina o caos externo. E quando ele se levantou e disse: acalma-te, o mar obedeceu. Não porque ele gritou, mas porque ele estava em coerência. A tempestade não responde ao desespero, ela responde à vibração. E Jesus mostrou isso com um maior exemplo possível. A paz é mais poderosa que o caos. A paz não é ausência de problemas, é presença de alinhamento. A paz não é silêncio externo, é silêncio interno. A paz não é circunstância, é frequência. Quando Jesus dormia na tempestade, ele estava mostrando que a paz verdadeira não depende do que acontece fora, ela depende do que acontece dentro. A ciência moderna confirma isso. Quando você entra em coerência interna, seu campo eletromagnético se expande. O campo muda a realidade. É por isso que pessoas em paz acalmam ambientes. É por isso que pessoas alinhadas resolvem conflitos com poucas palavras. É por isso que pessoas centradas transformam situações caóticas. A paz é uma força, uma tecnologia, E quando sua frequência interna é mais forte que o caos externo, o caos se curva à sua paz. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao problema. Red e o medo reagem ao estresse. Reage ao mundo. Mas Jesus, ele não reagia, ele comandava. Ele não esperava o ambiente melhorar para ter paz. Ele tinha paz para melhorar o ambiente. Ele não esperava o milagre acontecer para acreditar. Ele acreditava para o milagre acontecer. Ele não esperava a realidade mudar para vibrar diferente. Ele vibrava diferente para mudar a realidade. A realidade responde ao estado interno. Se você está em desespero, você cria mais caos. Se você está em medo, você atrai mais medo. Se você está em dúvida, você bloqueia possibilidades. Mas quando você está em paz, você abre caminhos. Quando você está em fé, você colapsa novas realidades. Quando você está em coerência, você manifesta. Pare de reagir ao mundo. Comece a comandar o mundo a partir da sua vibração. A tempestade não decide quem você é. Sua vibração decide como a tempestade responde. A fé não é pensamento positivo. Não é otimismo, não é esperança vaga. A fé
é engenharia vibracional. É quando sua mente, seu coração e seu espírito entram em alinhamento. É quando sua vibração sobe. É quando seu campo se organiza. É quando sua consciência se expande. A fé é o estado interno que cria o externo. Jesus disse: se creres, verás. A ciência diz: a vibração colapsa a realidade. É a mesma verdade com linguagens diferentes. A fé é o código que ativa o milagre. É a frequência que abre portas. É a vibração que reorganiza o campo. Quando você alinha sua mente com a fé, seus pensamentos mudam. Quando você alinha seu coração com a fé, suas emoções mudam. Quando você alinha seu espírito com a fé, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade muda, de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Essa é a engenharia da fé. Essa é a tecnologia de Jesus. Esse é o verdadeiro biohacking espiritual. Se esta série despertou algo dentro de você, se você percebeu que sua vibração cria sua realidade, se você entendeu que Jesus não veio apenas ensinar, ele veio ativar, então comenta agora: eu comando minha realidade. Curte, compartilha e salva esta série para assistir sempre que precisar lembrar. Você não é vítima do mundo, você é criador. Você é vibração, você é campo, você é a imagem do Criador. E a partir de hoje, você comanda a sua realidade.